Olá, eu sou Ricardo Oliveira e o Livro e o Filme é uma série de vídeos aqui no canal O Meu Filme Preferido, em que eu vou conversar com vocês sobre adaptações cinematográficas. Mas claro que para falar disso, a gente também tem que falar do livro. Então é um pouco de cada, a gente vai ficar passando pelos processos criativos, vai tentando desconstruir, descobrir e se aprofundar em duas obras, o livro e o filme, que são diferentes e que podem ou não se completar. Porque é exatamente assim que eu tento sempre ver e entender quando a gente está falando sobre uma adaptação de literatura para o cinema. Não adianta a gente ficar com o pensamento tradicional de que o livro é muito melhor que o filme, ou o filme superou o livro. Na verdade, a tentativa aqui é provocar vocês, fazer a gente pensar sobre o que é que pode ser a limitação de cada linguagem, o que é que pode ser as possibilidades que só a linguagem específica tem e assim por diante. E aí nesse vídeo a gente vai conversar sobre Reparação, de Ian McEwan, o livro, e Desejo e Reparação, de Joe Wright, o filme. Reparação é um romance de 2001 que completou 20 anos no ano passado e foi publicado pelo autor inglês Ian McEwan. Ele nasceu em 1948, tem 15 romances publicados e pelo menos 12 adaptações de suas obras para o cinema. Muita coisa. Dos seus livros, eu li exatamente dois. O primeiro foi Sábado, de 2005, que é publicado pela Companhia das Letras, que não tem adaptação para o cinema, mas deveria ter. E o segundo livro que eu li de McEwan é justamente Reparação, um livro de 2001 e provavelmente a sua obra mais famosa e aclamada. E aí é certo que parte da força que o livro ganhou se deve justamente à adaptação feita 6 anos depois pelo diretor britânico Joe Wright, que no original tem o mesmo título no Brasil, em inglês, só que no Brasil foi chamada de Desejo de Reparação. Desejo de Reparação, então, é um filme de 2007, que é dirigido pelo Joe Wright, o mesmo diretor de Orgulho e Preconceito, que foi seu primeiro filme. E aí, apesar de ser uma estreia de respeito, né, o cara começar a carreira de cinema adaptando Jane Austen, ele não era um estreante. Wright, ele vem da televisão, ele tinha iniciado em 2000 dirigindo episódios de séries, algumas minisséries. E aí o Wright, então, faz sucesso com a adaptação do livro de Jane Austen, que aí, se vocês quiserem um vídeo sobre essa adaptação, deixa aí nos comentários, porque quem sabe a gente não pode fazer. E com isso, parte para o seu próximo filme, que é justamente Desejo de Reparação. E qual é a sinopse dessa história? Tanto o livro quanto o filme contam precisamente a mesma história, tá? A maior parte dela acontece nos anos 30, na Inglaterra, sob o olhar da menina Bryony, que ali nos seus 13 aninhos sonha em ser uma escritora. E enquanto se prepara para apresentar uma peça de teatro para sua família, ela presencia uma situação estranha aos olhos de um adolescente. E depois, por causa de uma outra situação que ela testemunha, influenciada pelo que aconteceu antes, ela toma uma decisão que muda completamente a vida da sua irmã mais velha, Cecília, e o amigo dela e filho da empregada da casa, chamado Robbie. É importante você guardar esses 3 nomes: Bryony, Cecília e Robbie. E como é que o livro aborda essa história? Então, como eu deixei um alerta lá no começo, não vai ser simples de explicar a abordagem narrativa do Ian McEwan em Reparação, o livro, sem dar spoilers. Então, a partir de agora, saiba que eu vou comentar momentos de todas as partes do livro e, consequentemente, do filme também, para que você entenda as diferenças de abordagem entre eles dois. Então, Reparação, especificamente, o livro, é contado todo na perspectiva da Bryony Tallis. E aí, aos poucos, na narrativa, o próprio autor vai nos dando indicações de que essa história está sendo contada sob um olhar futuro. Ou seja, a voz do narrador não é só aquela voz do tempo presente que nós estamos ouvindo, apesar do texto ser contado sempre no presente. Vez ou outra aparece alguma expressão assim, tipo, muito tempo depois ela entendeu... fazendo referência a alguma coisa que a personagem, especificamente da Bryony, está vivendo em certo momento. E aí o que acontece, porém, é que apesar de cada capítulo seguir um personagem especificamente e ele ser sob o olhar da Bryony, a história em geral, a gente tem aqui uma narradora que é onisciente, que transita não só entre espaços e situações em que ela não necessariamente está, mas até sobre pensamentos de alguns personagens, o que é curioso, né? Bem curioso. Como o livro é dividido em 3 partes e é ao final da terceira dessas partes que a gente vai entender
que o que a gente está lendo, na verdade, é o próprio livro da autora Bryony Tellis. Então, essa metalinguagem é explicada em uma espécie de pseudo-apêndice que tem no final do livro, já que ele ainda permanece como ficção, ou seja, não é um apêndice que Ian McEwan escreveu na voz dele para explicar alguma coisa. É um apêndice que é na voz da narradora do livro ainda, né? E aí, quando a narrativa principal termina já nos anos 40, naquela história que começou nos anos 30, a história termina mais ou menos nos anos 40, nós somos levados a uma Londres do futuro em 1999 com uma narrativa na primeira pessoa. Até aqui a gente estava na terceira pessoa. Olha só que diferente. Curioso. Aqui então agora o autor assume a voz direta e pessoal da Bryony, utilizando esse recurso para revelar aos leitores que o romance Reparação que a gente está lendo, na verdade, é o livro escrito por ela ao longo dos anos para se redimir do erro que ela cometeu com a irmã. Lembra que eu falei que ela viu alguma coisa e acabou estragando lá a história da irmã? Pois é, o que aconteceu foi o seguinte. Bryony, na adolescência, ela vai presenciar 3 situações. Primeiro, ela vê a irmã mais velha, Cecília, na fonte que fica no jardim da mansão onde a família mora, com o amigo de infância, mas que também é jardineiro da casa, Robbie. Ela vê a irmã tirando a roupa, ficando só com as peças íntimas, entrando na fonte e depois saindo dela, tendo a impressão de que foi Robbie que mandou ela fazer aquilo. E aí esse é o olhar dado à situação por Bryony, que está observando de longe da janela de casa, lá do 2º andar. Só que depois vai ter um jantar na casa da família Tellis, e Robbie foi convidado. Ele escreve uma carta para Cecília, tentando deixar claro que ele está apaixonado por ela, que sempre teve apaixonado por ela. Só que aí, por engano, ele pega uma versão da carta que é mais erótica, digamos assim. E aí a Bryony, ele pede para Bryony entregar a carta para Cecília num grande momento de preguiça intelectual ou de afobação, digamos assim. E aí o que acontece? Óbvio que a Bryony abre a carta e lê antes de entregar para Cecília e não entende exatamente do que se trata, mas fica horrorizada e passa a olhar para Robbie como quem vê um psicopata, assim. E aí poucas horas depois ela flagra os dois apaixonados no meio do sexo na biblioteca da casa. E aí ela fica ainda mais transtornada porque ela acha que ela não sabe o que está acontecendo, e aí ela acha que Robbie estava atacando a irmã. E aí na mesma noite, enquanto eles estão procurando os 2 primos da família, que são 2 meninos gêmeos de uns 10 anos de idade, eles fogem, e aí quando eles estão procurando por esses primos, ela acaba por ver a prima dela, irmã deles, sendo estuprada por um homem, e ela vai testemunhar para a polícia que aquele homem era Robbie, baseado em tudo que ela tinha visto antes. E aí numa espécie de confirmação coagida que ela faz junto com a prima. E aí o que acontece? Obviamente, Robbie é preso, e assim ele se separa de Cecília naquele dia, no dia que os dois descobriram que se amavam. Olha só o peso da responsabilidade do olhar de Brian nessa história toda. E aí o livro, assim como o filme, fala sobre 3 temas principais e alguns secundários que são importantes, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Esses temas secundários, obviamente, eles são trabalhados no livro de forma bem mais ampla por conta da própria limitação de tempo que um filme normalmente tem. O primeiro e mais óbvio aqui, que é desses temas que são tratados no livro especificamente, é a ideia da perspectiva de um observador. O olhar objetivo de alguém pode se tornar um relato subjetivo. E o que é que eu vi? O que é que eu realmente vi? A minha irmã estava recebendo ordens, ela tirou a roupa por quê? Ela ficou seminua? Quer dizer, Rob, que eu conheço a vida toda, é alguém que também é mau? Ele estava atacando minha irmã na biblioteca? Foi ele que estuprou a minha prima? Essas perguntas vão se desenvolvendo tanto no texto do McKean quanto no filme do Joe Wright. Só que assim como o McKean divide esses olhares em capítulos para explicar diferentes perspectivas, o que o Joe Wright vai fazer é isso na forma de elipses, né? São mais rápidas e aí vão funcionar às vezes como flashbacks, às vezes como flash forwards, que vão servir para situar a gente na história do filme e trazer esses sentimentos dos personagens nas situações para dar mais contexto, né, no filme, que vai ajudar a gente a ter essa ideia de uma perspectiva subjetiva de toda a situação. E aí aparece o primeiro subtema que nasce dessa ideia de perspectiva. O Ian McKean faz do Reparação um livro que também é sobre a própria escrita
e a própria ideia de autoficção ou de metaficção. Então, em vários momentos, como eu disse, a gente vai recebendo pequenas indicações de que aquela história está sendo contada do futuro, mas é bem mais que isso no final das contas. E aí esse, obviamente, é o maior desafio de adaptação de um livro como esse. É que o Ian McKean, quando ele vai fazer a Bryony pensar sobre a sua escrita, primeiro da peça que ela está querendo apresentar para a família, depois das histórias que ela vai presenciando, ela começa a dissertar sobre a escrita de modo geral. E isso, inclusive, traz uma curiosidade específica do livro. É que o próprio Ian McKean confidenciou ao seu editor que quando ele entregou o manuscrito de reparação, ele não acreditava que o livro fosse chamar a atenção a não ser para escritores, ou seja, gente iniciada no assunto da autoficção ou da metaficção. E que no fim das contas o livro é isso, é sobre escrita. Então o próprio autor ele vai dizer que o livro na verdade é sobre escrever. E aí, claro, a gente pode dizer que na verdade é bem mais que isso, porque reparação é sobre criar, é sobre pensar sobre a realidade, entender o que aqui dela pode se tornar algo narrativo e atrativo numa escrita de ficção, como a gente vai ver no texto a Bryony discutindo, né, falando sobre isso várias vezes. Mas também é sobre o tanto que a realidade vai se entrelaçar com a ficção, ou mesmo se existe ficção numa situação como essa, em que alguém está contando uma história que aconteceu baseado num olhar que tem sua subjetividade e quando vai para a página fica mais subjetivo ainda e assim por diante. Então Joe Wright, né, infelizmente, ele não consegue trazer isso, esse mesmo patamar de metalinguagem dentro do filme, mesmo que não seja necessariamente uma impossibilidade do meio do cinema, mas sim a própria estrutura de narrativa que ele escolheu e das decisões sobre os personagens que o roteiro tomou, né? Então a Bryony no final ela está contando uma história na perspectiva de escritora e não de uma cineasta, né? Assim, no livro é bem mais fácil para o McKean se disfarçar de Bryony de uma forma que o Joe Wright infelizmente não poderia fazer, porque aí ele teria que mudar a história. Ela não escreve um livro, mas sim ela faria um filme, o que transforma completamente a narrativa. Então filmes como 8,5 de Fellini, que vão discutir essa mistura de realidade e ficção na criação, mas da perspectiva de um diretor, são filmes que trazem uma possibilidade como essa. Ou então uma adaptação, né, que tem um roteiro de Charlie Kaufman, dirigido pelo Spike Jonze, que vão discutir a escrita se tornando filme e vai jogar com essa metalinguagem dessa forma, assim como Fellini faz quando pergunta pra gente implicitamente em 8,5 se o filme que você está assistindo não é o filme que ele está produzindo lá, né? Então, Joe Wright não faz isso, infelizmente, mas não porque ele não quer, talvez, ou não quis, talvez, mas sim simplesmente porque é uma limitação da própria adaptação. E isso não precisa ser visto como um problema, simplesmente como uma limitação da adaptação diante da nova linguagem que ela vai se assumir, que é a linguagem cinematográfica. O segundo tema mais importante que aparece em Reparação é justamente a Segunda Guerra Mundial. Então, numa entrevista no Charlie Rose, o Ian McKean conta que ele escolheu falar da Segunda Guerra como uma espécie de homenagem ao seu pai, que foi um combatente, né? E aí, desde muito cedo no livro, a guerra é um tema que aparece primeiro de forma indireta, eu vou explicar para vocês mais na frente, depois de forma direta, num momento em que a gente acompanha Robbie tentando voltar para casa via Dunkirk, que eu não sei se eu expliquei isso aqui, mas por causa da situação com a Cecília, o fato de ele ir preso e começar a guerra, ele tem a possibilidade de ter a sua liberdade provisória se ele for combater, né? Se ele for lutar pelo o Reino Unido. E aí, o que acontece? Depois a gente ainda tem um pouco mais de Segunda Guerra através do olhar de Bryony, quando ela, lá na frente, eu vou também explicar isso mais para vocês, ela vai cuidar de feridos da guerra no hospital em que ela está fazendo residência. No início do livro e também do filme, a guerra é mencionada através da figura do magnata Paul Marshall, que é amigo do irmão de Cecília, e Paul ele está super feliz porque a fábrica de chocolate deles vai produzir um novo doce que vai ser vendido para o governo britânico e o governo vai entregar a todos os soldados que vão para a guerra. Então, sutilmente, o Ian McKean está deixando escoar ali uma crítica à própria influência empresarial na existência da guerra, já que ele põe na boca do Marshall um apoio muito claro à guerra, enquanto ela ainda era incerta em 1935. Então, depois o olhar de McKean vai se direcionar aos perrengues que são passados pelos soldados em campo, né? Então, mesmo já se retirando da batalha, eles vão sofrer horrores, sem água, sem cuidados médicos ou qualquer transporte para chegar nas praias de Dunkirk e depois o transporte para poder voltar para casa, que é a história, a gente sabe como foi.
E aí, mais à frente na história, tanto Ian McKellen como o Wright, eles vão humanizar ainda mais o olhar sobre os males da guerra, quando eles vão mostrar muito explicitamente, principalmente no filme, a realidade dos soldados feridos sendo tratado pelas enfermeiras britânicas e como o Brian está vivendo no hospital fazendo isso. E aí a gente puxa para o terceiro tema mais importante, que é justamente aquilo que ficou evidente no filme, que é a ideia de reparação no sentido de expiação ou de reconciliação. Na adolescência, a Bryony está totalmente afundada na sua imaginação e maturidade, e ela trata uma situação adulta com um olhar infantil. Então ela não tem culpa por não entender, mas na narrativa fica muito claro, mais no livro do que no filme, que ela sabe que está forçando uma realidade sobre algo que ela tem dúvidas. E aí depois, aos 18 anos, ela está convicta de que cometeu um erro desastroso que acabou com o relacionamento da sua irmã com o Robbie. E aí, por conta disso, ela desiste de tentar a universidade para seguir o sonho de ser escritora, e ela vai ser enfermeira, assim como a irmã mais velha. E ali no hospital ela vive uma espécie de calvário, de purgatório, um tipo de culpa cristã, apesar do Ian McKellen nunca trazer esse aspecto religioso, tá ali implícito. E aí a Bryony, ela vai viver na residência de enfermagem um tipo de expurgo, de martirização ou de mesmo uma penitência. Ela encontra uma realidade duríssima das consequências da guerra, com os soldados morrendo diante dos seus olhos. Só que se já estava difícil para Joe Wright e seu roteirista adaptarem as investidas do Ian McKellen na metalinguagem, é justamente no subtema da reparação que a coisa fica mais complicada para adaptar. Por causa justamente dessa tentativa de reparar o que fez de errado no passado, que a escritora Bryony nos surpreende com uma escolha narrativa muito importante no livro. Primeiro, que ao final da terceira parte do livro, a gente toma consciência de que o livro que a gente estava lendo até então é o livro que Bryony terminou de escrever em 1999, muitas décadas depois. É a reunião de todas as suas memórias, mantendo nomes, lugares, praticamente tudo intocado, com exceção de um detalhe, e ela só vai admitir isso depois de nos contar, agora na primeira pessoa, que ela está com uma doença vascular degenerativa e que aos poucos ela vai perder suas memórias. Então, o que acontece é o seguinte, a Bryony revela que na verdade a sua tentativa de se reparar com Cecília e com Robbie foi tudo uma invenção na cabeça dela e ela nunca conseguiu chegar a esse ponto da sua vida. E o que ela faz na verdade é imaginar o que ela poderia ter feito e assim contar essa versão. Então vamos lá, na terceira e última parte do livro, a Bryony nos conta que foi ao encontro de Cecília, que agora também mora em Londres, porque se tornou enfermeira. E aí na casa dela, ela encontra não só a irmã, mas também Robbie. E aí os dois seguem incontornáveis na irritação sobre o que ela fez, que condenou ele à prisão e por fim o levou à guerra. Eles estão decididos a não perdoar a Bryony, mas eles exigem que ela faça uma coisa, que ela testemunhe a favor de Robbie e que conte tudo à família Telles, aos pais delas duas. E aí ela aceita o pedido, se despede, vê os dois se despedindo numa estação de trem. Só que o que acontece é que nada disso aconteceu na história dos dois. No relato dela, na primeira pessoa, a Bryony conta pra gente que Robbie, na verdade, morreu em Dunkirk e que a Cecília, na verdade, morreu em Londres na invasão nazista à cidade. E aí o que Bryony foi escrever aquilo que ela gostaria que tivesse acontecido, aquele final que ela acredita que eles dois mereciam. E aí é inegável que o Joe Wright encontrou uma solução criativa e incrível mesmo para trazer essa resolução do livro para o filme. Já que o filme não é narrado em primeira pessoa, com uma voz off, por exemplo, depois dessa despedida dos dois, a gente é levado para 1999 com a famosa autora Bryony revelando em um programa de TV que o seu último livro, Reparação, é 100% uma história real e que todas as histórias ali aconteceram na vida dela, exceto pelo relato ao final do livro, quando conta o destino de Cecília e Robbie. Então, assim como no livro, a personagem diz que escolheu contar a história assim para tentar reparar o desastre que causou na vida da sua irmã. E o recurso utilizado para esse momento quase extra-diegético, ou seja, que acontece fora da história, numa segunda camada da narrativa, é utilizar a linguagem televisiva de uma entrevista. O que é impossível para o filme é dar peso não só metalinguístico, que é um recurso não necessariamente inovador, mas de uma reparação histórica através da ficção. E esse tipo de exercício você também encontra em outros filmes, ainda que de outra forma, nesse caso, de fato, modificando fatos que aconteceram.
né? A gente tem aí especificamente em Tarantino Bastardos Inglórios, revisitando o nazismo através do olhar do diretor, mas modificando ou imaginando um novo destino para Hitler e seus comparsas no final do filme. A mesma coisa ele vai fazer em Era Uma Vez em Hollywood, né? Ao modificar o que aconteceu com a atriz Sharon Tate. Já filmes que vão discutir a memória, a noção de verdade e realidade são vários, né? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Minority Report, Amnésia, O Ano Passado em Marienbad, Cópia Fiel, Um Corpo que Cai, Cidade dos Sonhos. Esses filmes vão discutir o aspecto mais da confusão mental e da falta de memória. O que diferencia a narrativa do McKean é esse fator de espiar os pecados de seus personagens através da ficção, e aqui no caso de Reparação ele aproveita para discutir a própria feitura, sua própria criação, algo que infelizmente não tem como Joe Wright fazer, e ele não consegue atingir isso de forma nenhuma no seu filme. Não é um demérito de forma nenhuma, mas simplesmente uma constatação de uma limitação diante das escolhas feitas nessa adaptação. O filme, porém, né, entrega um peso dramático bem único e que traz para si uma identidade própria na medida em que ele utiliza de recursos que são exclusivos da linguagem cinematográfica para dar vida aos sentimentos e vivências dos personagens, como a trilha sonora, que foi premiada no Oscar, e o uso de plano de sequência, que é uma coisa que o Joe Wright gosta muito, especialmente no famoso take da praia de Dunkirk. Então assim o Wright faz uma obra que tem força própria, representa um passo técnico evolutivo diante do seu filme anterior, O Orgulho e Preconceito, fazendo com que Desejo e Reparação seja um bom filme de se assistir mesmo sem ter lido o livro. Mas se você tiver feito, o contato entre as duas obras faz com que a experiência seja completamente conectada e muito mais rica. E aí, curtiu? São duas grandes obras e eu fico feliz demais de ter escolhido essa adaptação para ser a estreante aqui dessa série, o livro e o filme. E eu aproveito para deixar anotado aqui no final 2 filmes e 2 livros que vão ser complementos muito bons, muito interessantes para quem quiser se aprofundar nessa temática. Primeiro, se você gosta do elemento da metalinguagem na literatura, é vital que você leia a obra de Paul Auster, principalmente o livro chamado Trilogia de Nova York, que é um conjunto de 3 novelas, mas que foram lançadas no Brasil em uma só publicação. Eu recomendaria ainda mais dele O Homem no Escuro, que mexe mais diretamente com a metalinguagem e memória. E aí já nos filmes eu recomendaria conferir a adaptação do Spike Jonze com o roteiro do Charlie Kaufman, mas também conferir Dor e Glória de Almodóvar, que, inspirado pelo cinema de Fellini, vai brincar com a metalinguagem, mas aqui contando a história de um diretor de cinema, assim como Fellini. E aí é isso. Valeu, até a próxima, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você está chegando por aqui, porque tem muito mais coisas como essa que você acabou de assistir aqui no meu filme preferido. Valeu, até a próxima.